Shabbat Shalom, boa tarde. Estamos no dia 7 de Sivan, 5.783, 27 de maio de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Hoje nós estamos no segundo dia de Shavuot. Então hoje nós temos a porção da Torá sobre Shavuot, temos a respeito de Ruth e as 7 leis de Noah, né, para estarmos aí trazendo no segundo dia de Noah, no segundo dia de Shavuot, né? E hoje é o sagrado dia do Shabat, é o 7º dia da semana, e com isso então nós estamos aí para cumprirmos, né, aquela questão das de Shavuot, o segundo dia de Shavuot, trazendo as reflexões da porção da Torá para o dia de hoje, o segundo dia de Shavuot, bem como também estarmos dentro da história de Ruth. Hoje pela manhã lemos o livro de Ruth, e agora nós vamos trazer aí um resumo, né, da história de Ruth, com os comentários dos nossos mestres, né, um resumo sobre a história de Ruth, né, uma história mesmo resumida, muito bonita para a nossa reflexão. Junto com ela nós teremos aí, né, as 7 leis de Noah, também um resumo das 7 leis de Noah, para que nós, Beninô, estejamos aí cada vez mais firmados dentro do aspecto da nossa missão, né? A missão suprema que nós temos, que é exatamente transformar o mundo para ser a moradia de Deus, né? E a passagem que nós temos aí da Torá para o dia de hoje, segundo dia de Noah, ficamos com Noah na cabeça aí, né? Segundo dia de Shavuot, é exatamente uma reflexão desde os dias de Pesach até a contagem de Homer e a conclusão com Shavuot, né? Então, dentro desse aspecto aqui, a porção da Torá de hoje, ok? À tarde, né, a programação que nós temos aí para o segundo dia de Shavuot, à tarde, né, às 17h45, nós estaremos aí, né, entrando também ao ar, para fazer a live da Minhá, as preces da tarde, e trazer também Havidalá, né, um momento da separação do 7º dia para os 6 dias comuns, ok? Então, vamos em frente aí na nossa jornada aí. Primeiramente, vamos, dentro do aspecto, estarmos refletindo sobre a questão da história de Ruth, né? A história de Ruth é algo muito bonito para que nós possamos estar aí refletindo sobre isso. Então, a história de Ruth, segundo os nossos mestres do Rabad, trazem para nós um resumo da história de Ruth da seguinte forma. Foi assim que aconteceu. Nos dias em que os juízes governavam Israel, o povo havia relaxado a sua observância da Torá, e justamente por essa questão, né, provocou a ira a punição divina, e então houve na terra fome, né? Começou a escassez e a fome. Um rico mercador que ali morava, né, habitante de Erudá, de nome Elimelech, não acostumado à fome e à pobreza, pensou em escapar da miséria mudando-se para um outro lugar. E ele escolheu exatamente a terra de Moabe, né? E ele levou junto consigo a sua esposa Naomi e os seus 2 filhos, né? Lá em Moabe, né, nos domínios dos Moavitas ou Moabitas, né, havia ali entre os seus habitantes Ruth, uma jovem princesa moabita, imbuída de elevados ideais, mesmo estando no meio perverso de idolatrias e libertinagens, mas ela tinha os seus ideais mais elevados.
e ela não estava satisfeita em hipótese nenhuma com aquilo que o seu povo estava vivendo dentro da idolatria e dentro da libertinagem, que era uma consequência natural da idolatria que eles viviam. Então, chegou o momento dela ter uma oportunidade diferente, porque ficou sabendo, né, realmente que uma família judia tinha se mudado para lá, e ela procurou ter uma amizade com essa família, sendo certo que Ruth, ela, por ser uma princesa, ela tinha realmente a promessa, né, de ótimos privilégios, principalmente aí de assumir, né, junto com o seu marido moabita, que ela fosse adquirir para reinar nas terras de Moabe, né? Porém, Ruth, ela abre a mão de todos esses privilégios, abre a mão da sua realeza, né? E ao abrir mão, então ela é automaticamente destituída pelo seu pai. Então ela torna-se automaticamente uma pessoa pobre também. Mas Ruth não está nem aí. Ela quer buscar ideais que estejam em consonância com seus pensamentos, com seus sentimentos. Então ela encontrou nessa família judia alguma coisa que lhe era totalmente diferente até então. Então, com isso, Ruth fez amizade com a família judia e começou, né, a comparar o diferente modo de vida, né, com o estilo de vida judaica e o seu próprio estilo de vida. Aprendeu a admirar as leis, os costumes judaicos e a insatisfação que já sentia, né, com a idolatria do seu povo se tornou ainda mais forte. Então, dessa forma, ela começou a ter uma objeção, né, de uma certa forma quase que extrema, mas na realidade um desejo muito positivo de poder se envolver mais com os costumes, com as leis judaicas que ela estava aprendendo com essa família de Elimelech, a sua esposa Naomi e os seus 2 filhos, ok? Então, quando um dos filhos de Naomi a pediu em casamento, então ela sentiu-se feliz e orgulhosa e aceitou o pedido de casamento, né? Não ficou com remorso frente ao que estava renunciando, os privilégios, né, da monarquia moabita. Então a sua vida de luxúria no palácio, o título real, as perspectivas de riquezas, honra no futuro e coisas semelhantes a estas, né, ela simplesmente desprezou, não deu atenção a isso. E ela procurou realmente unir-se cada vez mais com a família judia e também com seus ideais elevadíssimos, né? E que estava em consonância com a sua forma de pensar, né? Que seria algo bem diferente do que estava vivendo na idolatria do seu povo. Então, ela casa-se com um dos filhos de Naomi, não passa muito tempo, Elimelech, o pai, né, o pai dos filhos, o marido de Naomi, ele vem falecer. Não demora muito, os 2 filhos também falecem, né? E aí então Ruth e Naomi ficam sozinhas e junto com ela fica também a outra moabita, Orpá, viúva também, que tinha casado com outro filho de Naomi. Então fica Naomi pobre e 2 noras pobres, né? Então aí fica aquela situação difícil. E então Naomi decide retornar à sua casa, ao seu povo, à sua terra, e ela então acaba despedindo, né, as duas noras, dizendo: minhas filhas, devo partir e decidi voltar à minha cidade natal, Betlehem. Lá as coisas não devem ser muito boas, e não vejo razão porque também vocês deveriam sofrer. Portanto, aceite meu conselho e voltem à casa de seus pais. Seus maridos estão mortos, e talvez, se permanecerem em sua própria terra, poderão encontrar outros homens com quem se casar. Eu perdi meus filhos para sempre, mas vocês são jovens e poderão encontrar outros maridos. Então, Orpá,
ela rapidamente despede-se da sua sogra, mesmo de forma triste, mas se despede e volta ao convívio seu junto com o seu povo moabita. Porém, Ruth, ela não larga, né, de Naomi, ela se apega ainda mais a Naomi e ela não deixa a Naomi sozinha. Então, Naomi faz menção de retornar a Betlehem, né, começar a sua viagem de retorno à Terra Prometida, né, e Ruth não abandona. Então, novamente, Naomi volta-se para Ruth e diz a ela: eu te suplico, não me faças, né, que eu sinta remorsos ou algo semelhante por você ir comigo e dessa forma você sofrer mais. Eu não quero isso para você. Então, Ruth, volte para a casa dos seus pais, para o seu povo, né? E você é jovem, vai conseguir um marido bom para você. Mas aí então, apesar das duas se abraçarem, chorarem, não me pensando que era o momento da despedida, né, que ela seria separada de Ruth, que gostava muito de Ruth, e por outro lado, né, Ruth chorando, porque ela não queria em hipótese nenhuma deixar Naomi. Então, Ruth, ela volta-se para sua sogra e diz: eu suplico, não me peças que te deixe e que retorne após te seguir, porque aonde quer que fores, eu irei, e onde pousares, pousarei. Teu povo é o meu povo, e teu Deus é o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei enterrada. Somente a morte me separará de ti. Então, né, Ruth sabia muito bem o que estava fazendo, porque a partir do momento que ela fosse embora com Naomi, ela sabia que definitivamente os seus laços com a casa do seu pai e com os moabitas estariam totalmente rompidos. Ela iria embora, ela saberia que não teria mais como retornar. Então, Ruth sabia muito bem da sua escolha, ela estava decidida, e realmente a sua experiência com Naomi, com o seu sogro Elimelech e os dois irmãos, né, durante a sua vida deles, né, ela aprendeu muitas coisas com Naomi, dentro dos usos, costumes, sobre o Deus de Israel, a terra prometida, a Torá. Então Ruth viu que ali era o seu lugar, e ela não estava ligando pela pobreza da sua sogra e nem por ela estar em pobreza, porque isso não são os reais e os verdadeiros valores. Então, quando ela aprendeu de fato o que era o monoteísmo com fundamento judaico, então ela simplesmente decidiu que de fato esta era a sua nova jornada, a sua nova caminhada, e assim que ela decidiu viver junto com a sua sogra. E por isso ela disse: somente a morte pode nos separar, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então a conversão, por assim dizer, né, a conversão de Ruth ao judaísmo foi muito forte, foi inquestionável. Realmente ela fez uma conversão, apesar de não ser uma judia, ela fez uma conversão, obviamente, né? Ela fez uma conversão genuína, verdadeira. E aquilo que um dos nossos mestres fala, né, que nem Maimônides, que é raro um gentil converter-se ao judaísmo, ok? Então, dessa forma, Naomi havia prevenido das dificuldades com que se defronta um judeu em qualquer tempo, mas Ruth estava inabalável em sua determinação de seguir sua sogra e de apegar-se à fé de sua escolha. Só o futuro provaria que Ruth seria justamente recompensada por sua elevada decisão, pois mesmo em seus momentos de pobreza, ela não se arrependeu de ter tomado tal decisão. Era tempo de colheita quando Ruth e Naomi chegaram a Betlehem, a terra prometida, né? Estavam exaustas após a longa jornada, e Ruth conseguiu fazer com que Naomi repousasse.
enquanto saiu aos campos de Betlehem para ver o que poderia encontrar para saciar a fome. Encontrou em um campo onde havia muitos homens ocupados na colheita de grãos, enquanto alguns os amarravam em fardos e outros os empilhavam em carretas para transportá-los. Com certa hesitação, mas estimulada por sua fome e pelo pensamento que deveria levar alguma coisa para sua sogra comer, Ruth entrou no campo e sentou-se por algum tempo para descansar enquanto esperava para ver o que a sorte lhe traria, né? O que aconteceria na sequência, né? Então, de repente, Ruth ouve uma voz dizendo de forma gentil e suave: que Deus esteja contigo, ó estrangeira. E Ruth retribuiu a gentil saudação. Ficou grata ao ouvir a mesma pessoa bondosa continuar a lhe dizer: entra no campo, não te acanhes, recolhe algumas espigas e sacia a tua fome. Era o próprio Boaz, juiz de Israel naquele tempo e proprietário daquele campo, que assim se dirigia a Ruth. Ela agradeceu e colheu algumas espigas. Ou seja, né, a boa sorte que Hashem estava ali preparando, já estava demonstrando ali que, de fato, a sua decisão tem grande mérito e que realmente a sua atitude merecia atenção especial. Estava prestes a partir quando a mesma voz gentil lhe disse para permanecer ali mais um pouco, recolher o que os segadores haviam abandonado no campo, chamado de Peá. O que é Peá? Perguntou Ruth. A Torá diz, respondeu Boaz, quando o dono de um campo já apanhou sua colheita, deve deixar um canto para os pobres, os necessitados e os estrangeiros, a fim de que venham e colham eles mesmos, né? Que maravilha, respondeu Ruth a Boaz. Então ela permaneceu mais um pouco e ali foi e colheu um pouco mais de trigo, né, num canto do campo e preparou-se para partir. E novamente ela escutou aquela voz, né, falando com ela de forma gentil e suave e disse para ela: ainda não precisas partir, porque não ficas e te beneficias do lequete. Ela já tinha se beneficiado do PA. O PA era realmente o canto do campo, né, em que ali ficava para os pobres, os necessitados, né, os estrangeiros, o canto dos campos, para que esses pudessem colher, né? Agora, Boaz fala para ela: não precisa ir embora agora, não. Tem ainda a parte do lequete. E ela então pergunta: o que significa lequete? E então Boaz responde: de acordo com a Torá, se um segador deixa de cortar alguma plantação com sua foice, não lhe é permitido voltar. Deve abandonar o que esqueceu de cortar ou que deixou cair, e esse deve ser deixado atrás como respiga para os pobres e estrangeiros, explicou de forma paciente Boaz. Então Ruth não disse nada, mas não via razão para recusar e se beneficiar das leis da Torá, as quais ela a havia incorporado. Depois de encher todo um cesto, ela foi a Boaz e agradeceu-lhe sinceramente por sua bondade e preparou-se para partir. Mas aí Boaz lhe disse: ainda não precisas ir, você pode ficar mais um pouco, porque agora nós temos, né, a Shirihá. A Torá é realmente infinita em sua preocupação com os menos afortunados, disse Ruth. Agora, por favor, diga-me o que é Shirihá. E então, pacientemente, Boaz lhe responde: quando o dono de um campo está levando a sua carga aos celeiros, pode acontecer que ele tenha esquecido alguns fardos no campo. A Torá o proíbe de voltar e recolhê-los, pois ele deve deixar esses fardos esquecidos para os pobres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros.
é a providência divina. A Torá, de fato, ela é infinita na sua preocupação com os menos afortunados. E Ruth estava reconhecendo essa realidade. Então, Ruth estava muito feliz com sua boa sorte, já havia recolhido mais do que poderia carregar. Ela e Naomi estavam agora bem providas por um bom tempo. Mais uma vez, agradeceu a Boaz e prometeu voltar. Ruth estava muito contente quando voltou e contou para sua sogra o que lhe havia acontecido nos campos de Boaz. Naomi ficou feliz pelo fato de Ruth ter sido tão bem-sucedida e por ter encontrado favor aos olhos de Boaz, o nobre proprietário da terra. Contou a ela que Boaz, de fato, era um parente dela, do seu marido Elimelech. E nesse meio tempo, Boaz, então, havia inquirido sobre a estrangeira que passou por seu campo e descobriu que ela era a nora enviuvada de Naomi. Quando Boaz pediu Ruth em casamento, Naomi insistiu para que aceitasse. Ruth foi inesperadamente recompensada com riqueza e felicidade. Dessa forma, Ruth e Boaz tiveram um filho chamado Oved. Este, por sua vez, foi pai de Ishai. E o filho mais novo, ou mais jovem de Ishai, foi exatamente David, ungido por Deus e amado rei de Israel. Mashiach será seu descendente. Então, esta é a breve história de Ruth, uma decisão que ela tomou com muita convicção, e ela tomou uma atitude, uma decisão realmente de abandonar toda a idolatria do seu povo, a casa do seu pai, lá de Moabe, e realmente ter uma vida nova. Então, quando ela toma a decisão para continuar, seguir com Naomi, ela rompe completamente com o seu passado. Tudo se faz novo. Então, a lição que fica, aliás, são várias as lições, mas uma delas que fica para conosco é exatamente isso. Na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, nós estamos tendo a oportunidade, amados, de podermos realmente, à medida que nós tomamos conhecimento do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós tomamos a nossa decisão. Nós rompemos com o nosso passado. Nós rompemos com as mentiras que recebemos antigamente. E então nós entramos no verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e com orientação rabínica. E é por isso que realmente precisa de muita ousadia, coragem, precisa realmente de ser valente para romper com tudo e começar tudo de novo. Foi o que Ruth fez. E ela realmente vem abandonada e desprezada, e também perdeu toda a herança do seu pai, da casa de seu pai. Ela fica igual a sua sogra, pobre. E só resta retornar para Betlehem. A tradução de Betlehem, Bet, casa, Lechem, pão. A casa do pão. Retornar então a Betlehem. Então Naomi, ela volta com a sua nora, a estrangeira, como ficou a princípio conhecida, mas aí depois toma-se conhecimento que ela fez conversão, que ela realmente assumiu o povo de Israel como seu povo, que assumiu o Deus de Israel como seu Deus e rompeu totalmente com o seu passado. Então isso foi notório para o povo de Betlehem, para o próprio juiz Boaz, que procurou informações a respeito dela. Então, quando ele a pede em casamento, ele não está pedindo em casamento uma estrangeira, mas ele está pedindo realmente um casamento para uma judia, devido à sua verdadeira, real, sincera e sublime conversão. Então ele estava casando com uma judia. E é exatamente dessa linhagem que vem David. E é dessa linhagem que tem aí
Tamar e Yehudá, nessa linhagem que tem Mashiach, o justo Mashiach, que se revelará a qualquer momento, mas a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, para dar início à redenção final. Então, amados, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é um desafio nosso diário, para nós podermos seguir realmente enfrentando, como diz Naomi a Ruth, as coisas são difíceis para nós, elas não são fáceis, há muita adversidade, há muitos inimigos cruéis, há momentos em que o nosso povo abandona a Torá e Deus vem com as suas punições, como está acontecendo tudo isto que está acontecendo comigo, com a casa de Israel, a fome. Então, Ruth estava tomando consciência realmente de uma realidade de fé monoteísta com fundamento judaico, e ela não voltou atrás em qualquer momento da sua vida. Foi de fato uma decisão para sempre. E é isso que nós precisamos ter noção. A nossa decisão de sermos monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ela tem que ser uma decisão para sempre. Aconteça o que acontecer. Lembra quando nós iniciamos Bamidbar? Na introdução de Bamidbar, no deserto, lembra que nós deixamos, desde a primeira paraxá do livro de Números, Bamidbar no deserto? Você está disposto a entrar no deserto? Isso significa, você está disposto a perder tudo para poder conquistar a redenção final e Olam Rabá? Lembre-se de uma coisa, quando se fala perder tudo, dependendo da configuração que Deus tem para você, significa que é perder tudo mesmo. É ficar com uma mão na frente e outra atrás. A semelhança de Naomi e Ruth, pobre mesmo, dependendo da ajuda, do amor, da caridade das pessoas. O monoteísmo, com fundamento judaico, é algo precioso. Mas aquele que vem com o pensamento de ficar rico, e aqueles que correm atrás de como ficar rico, está comprometido com a Torá verdadeiramente? Está comprometido com as 7 leis de Noé? Ou está apenas preocupado em ser rico? Para gastar nos seus luxos? Para gastar com os seus egoísmos ou coisas semelhantes? Então, por isso, amados, é preciso tomar muito cuidado quando as promessas começam a ser de muita prosperidade, riqueza. Lembra que as religiões de antigamente, em que vivíamos, prometiam muita prosperidade e riqueza. Não é agora que você está no monoteísmo com fundamento judaico que você vai cair no mesmo erro, que vai cair na mesma falha, correr atrás do vento em promessa de ficar rico da noite para o dia, de ter todas as suas contas zeradas da noite para o dia. Sem a Torá, você não conquista absolutamente nada e não chega a lugar algum. Então o fundamento, ou seja, falando neste nível, nós temos o exemplo de Ruth. Ela não correu atrás de riqueza. Ela não correu atrás de fama. Ela não correu atrás de satisfazer o seu egocentrismo. Muito pelo contrário, ela anulou-se completamente. Ela renunciou a si mesma. E somou com a sua nora na pobreza, nas necessidades, nas dificuldades. O livro de Ruth, ou a história resumida de Ruth,
Parece que as coisas aconteceram assim, ó. E não, foram anos. Foram vários acontecimentos. Ela teve várias oportunidades de desistir, de retornar à casa do seu pai, para o luxo, a riqueza. Mas em momento algum ela pensou sobre isso. Na sua pobreza, nas dificuldades, nas tristezas, nas desilusões, ela e a sua nora, ela e a sua sogra Naomi estavam juntas, apenas confiando em Deus, esperando de Hashem, o soberano dos mundos, as respostas para as suas vidas. Emuná e bitachon, fé e confiança. Então você continua disposto a entrar no deserto? Está disposto a perder tudo? Para estar com o Rei dos Reis, a sua Torá, as 7 leis de Noé? A nossa porção do segundo dia de Shavuot, ela está no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 15, a partir do versículo 19, até o capítulo 16 e o verso 17. Então, nesse trecho aqui, ou nesta passagem, nós temos aí a respeito de sobre Pêssach, né? Tem aí sobre a questão sobre a questão, né, do sacrifício do cordeiro, que é o sacrifício da idolatria, que também é mais um exemplo aí sobre sacrificar tudo aquilo que é idolatria, né? O seu eu, o seu egocentrismo, a sua idolatria, o desejo de ser rico, de ter fama, de poder realmente ter posses e ter dinheiro para poder gastar nos seus próprios desvaneios, né? É renunciar para seguir realmente o Rei do Universo, ok? Então nós temos aí desde o finalzinho do capítulo 15 e início do capítulo 16 de Deuteronômio, Devarim, sobre a questão de Pêssach. Dentro desta questão nós temos a questão da festa de Pêssach, né? Automaticamente na segunda noite de Pêssach começa a contagem do Homer, 49 dias, e aí então chega às 7 semanas, né, serem completas e entra em Shavuot, né, que é a festa das semanas, né, e aí então se conclui a contagem do Homer e entra dentro da festividade de Shavuot, que hoje nós estamos no segundo dia, né, e por que a Shavuot, segundo alguns mestres, né, falam que Shavuot não seria nem para se chamar deste nome, Shavuot, festa das semanas, porque para vários mestres, né, na realidade Shavuot é uma extensão de Pêssach. Shavuot começou em Pêssach e Pêssach acaba em Shavuot, ou seja, por ser uma extensão de Pêssach, é por isso que tem uma conexão muito forte com redenção. A redenção, a saída do Egito, a redenção no deserto, a redenção diante das dificuldades, das adversidades, de inimigos, diante de inimigos cruéis, certo? Então, é a redenção, é ter a salvação de todas estas coisas. E Shavuot traz para nós isto, o refinamento da nossa personalidade, a cura das nossas emoções, para que nós possamos receber a Torá e termos uma nova caminhada, né? Ou um renascer da nossa caminhada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, para que nós possamos nos vestir e revestir da Torá, das 7 leis de Noé, e seguirmos em frente na nossa jornada, ok? E mesmo dentro dessa lição ainda tem a festa das cabanas, Sukkot, né? Que traz aí a questão do abrigo, estar abrigado debaixo da cobertura divina.
né? Sukkot, elas são a festa das cabanas, né? Ou das tendas, né? E dentro desse aspecto, a festividade de Sukkot sai de dentro das casas bem fortificadas, estabelecidas, e vai morar numa tenda fora da casa por 7 dias, né? Uma armação muito frágil, né? E também, né, fica ali à mercê, né, das temperaturas, seja frio, calor, chuva, vento, etc. e tal, né, devido às cabanas serem uma construção muito frágil, que representa exatamente a nossa vida. A nossa vida é muito frágil, né? Então, dependendo do vento, você pega uma gripe, dependendo do vento, a gripe leva para uma pneumonia, e dependendo do vento, essa pneumonia pode te levar embora, né? Então, significa, a nossa vida é muito frágil. A verdadeira proteção só vem de Hashem, só do Eterno. Nós não temos outra proteção. Nós não temos segurança em outro lugar, em hipótese nenhuma. Então, quando nós nos canalizamos, Pesach, Shavuot, Pesach, contagem do homem, Shavuot, e dentro da passagem do segundo dia de Shavuot, as festas das cabanas. Quando nós canalizamos o aprendizado dentro dessas festividades, então nós reconhecemos de fato o quanto que nós dependemos de Deus para tudo na nossa vida. E o quanto que a nossa vida é muito frágil. De repente, tudo pode acontecer, ou de bom, ou de ruim, como aconteceu com Naomi e Ruth. De repente, tudo pode acontecer. Então, por isso que é preciso que nós estejamos conectados com Hashem, para que, em hipótese nenhuma, nós não venhamos realmente confiar em coisas materiais e financeiras, e nem nas promessas dos homens, mas que, de fato, nós possamos confiar somente em Deus, na sua palavra, nas 7 leis de Noah e as suas ramificações, para que nós possamos ter aí realmente méritos para podermos receber de Hashem a sua graça e misericórdia. A segunda passagem da Torá para o segundo dia de Shavuot é Bamidbar, né? No livro de Números, capítulo 28, versos 26 a 31, né? Que fala da festividade das primícias, né? Que fala da festa das primícias, a festa das semanas, que é Shavuot, né? Fala sobre as oferendas para serem elevadas, né, à presença de Hashem, e esta como diz, esses são preceitos que devem ser obedecidos, né? E então, nesse sentido, a obediência leva de fato a termos méritos para que nós possamos ser agraciados pela vontade de Hashem. Então, amados, com isso nós temos a realidade de que se nos faltar fé e confiança no Eterno, nós estamos em sérios apuros. Se nós colocarmos a nossa confiança em bens materiais ou em pessoas, nós estamos em sérios apuros. Mas se nós fizermos a semelhança de Naomi e Ruth, voltarmos completamente para o Redentor de Israel, Deus, voltarmos cada vez mais realmente para o Eterno, para a sua palavra, nós teremos, sem sombra de dúvidas, de que a redenção final com Mashiach será uma realidade para o nosso bem, e que o Olam Rabá, a vida vindoura, o mundo vindouro, a vida eterna, é uma realidade que nós podemos tomar posse agora. Basta a sua decisão, qual a sua decisão e como decidir isto, né? E aí nós temos essa certeza de que somos, de fato, resgatados por Hashem. Ok? E para que nós possamos aí finalizar, né? O resumo das 7 leis de Noah, porque aí nós vamos findar Shavuot,
né? E aí nós, Benei Noach, precisamos ter, sem sombra de dúvidas, cada vez mais o conhecimento das 7 leis de Noah, ok? Então, segundo a tradução dos nossos amados da Benei Noach Brasil, né, com a supervisão rabínica do Rav Yaakov Geranstad, então o resumo das 7 leis de Noah é o seguinte: primeiro, né, Avodá Zará, literalmente, trabalho, serviço estrangeiro, isto é, servir um ídolo ou falsa divindade. Proibição contra idolatria, a deificação ou adoração de qualquer objeto, criatura, ser humano ou poder que não seja o único e o verdadeiro Deus. Qualquer tipo de outra adoração é idolatria. O mandamento para acreditar e confiar em Deus somente como o Criador Todo-Poderoso e sustentador do mundo. A única unicidade, o único poder que realmente sustenta tudo e todos. Esse mandamento inclui a crença em Deus, de que Ele é o Criador de tudo e está constantemente criando tudo de novo e guia tudo pela sua providência. De fato, a essência da vida é reconhecer e crer no Ser Supremo, o único Criador, o único Deus, o único Redentor e Salvador. Pois Ele é o Criador do universo, aceitando suas leis como reverência e amor, Ele está ciente de nossos atos e sua providência está sobre toda a criação. Baseado em Êxodo capítulo 20, versos 3 e 4. A segunda lei de Noah é Birhat, que é abençoando o nome divino, ou seja, não amaldiçoar a Deus, não blasfemar contra Deus, que essa é a proibição fundamental, é não blasfemar contra Deus. O mandamento para respeitar e louvar a Deus e os seus santos nomes, né? Então, reverência para com os nomes de Deus, né? O Eterno, Altíssimo, Elohim, né? Adonai, Hashem, e por aí afora vai, né? São vários nomes, né? 42 a 72 nomes. Este mandamento proíbe amaldiçoar Deus, e Deus nos livre realmente de nós fazermos qualquer coisa nesse sentido. Confiança e lealdade são cruciais na vida. Saiba que Deus é justo, mas os humanos não podem compreender sempre os caminhos do nosso Criador, pois os seus caminhos são infinitos. Não se deve estender sua liberdade de expressão ao extremo da blasfêmia. Não fale contra aquele que lhe deu a fala, o poder de falar. Baseado em Levítico capítulo 24 e o verso 15. O terceiro preceito de Noah é o Shefirat, que significa literalmente, né, derramar sangue, né? É a proibição de assassinato ou de lesão. Muitas vezes fica aquela questão, né? Não assassinarás, mas temos que ver as ramificações desse preceito, dessa lei de Noah, né? Então, é por isso que aqui no resumo, né, pela tradução do Benei Noach Brasil, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol nהיה b'divaro. Traz para nós exatamente essa questão de blasfêmia, né? Proibição contra a blasfêmia. O mandamento para respeitar e louvar a Deus e seu santo nome, né? Então, esse mandamento realmente traz para nós a questão de não blasfemar contra Deus. E quando nós entramos no terceiro preceito, que é Shefirat Damim, literalmente derramar sangue, então nós temos aí a proibição do assassinato e de lesão. Então, muitas vezes, né, a pessoa acha que só a questão de não assassinar está certo, mas que pode agredir as pessoas. Não, a lesão corporal também está dentro de uma das ramificações, né, de não assassinar, ok?
Então, o mandamento, qual que é o propósito desse mandamento? É respeitar a santidade da vida humana. A vida humana é uma santidade revelada de Deus, porque cada vida humana tem uma centelha divina e ela deve ser respeitada. Este mandamento inclui proibições de assassinato, entre eles também o aborto, né? Exceto para salvar a vida da mãe, a eutanásia, o suicídio, que Deus não permita, né, que as pessoas adentrem nesse campo. Esse édito nos protege dos extremos do egoísmo, das tendências violentas que podem estar por dentro destas questões de não assassinar e as suas ramificações, né? Gênesis capítulo 9, verso 6, é a base da consulta para esse terceiro preceito. O quarto preceito é Gilui Arayot, né? Que literalmente quer dizer exposição de nudez, ou seja, conhecer alguém de maneira sexual proibida. A proibição é contra transgressões sexuais, as relações proibidas, né? O incesto, o adultério, a homossexualidade, a bestialidade, e por aí afora vai, né? O mandamento é para respeitar os valores familiares tradicionais, porque Deus definiu o casamento. Por isso que está lá, né, em Gênesis, sobre a questão: deixará o homem à casa dos seus pais e unir-se à sua mulher, e não serão mais dois, serão um só. Este mandamento proíbe um homem gentil de 6 atos imorais, ou seja, 6 atos imorais são relação com a sua mãe, com a esposa de seu pai, com outra esposa do homem, com sua irmã materna, com um animal e com outro homem. Famílias saudáveis são a base de comunidades, nações e sociedades saudáveis. Transgressões sexuais levam à decadência espiritual interna e, ao mesmo tempo, leva a uma decadência espiritual interna, e isso começa a exalar. E isso vai afetar a comunidade, a sociedade, por assim dizer. A base deste preceito é Gênesis capítulo 2 e verso 24. O quinto preceito, Gezel, né, que literalmente é roubar, né, roubar ou desviar. A proibição é contra o roubo, né, que dentro dessa questão do roubo inclui-se o estupro e o sequestro, porque é roubar, né, a virgindade da pessoa, é roubar a sua liberdade, né, daquela pessoa. O estupro, ele é um ato violento, né, e rouba realmente tudo aquilo que é pertinente à dignidade humana. O sequestro, ele também entra dentro desse aspecto, porque o sequestro geralmente ele é seguido de ato violento, sequestra a vida da pessoa e submete ela a uma vida que ela não quer. É como se estivesse tirando a vida dela, a mesma coisa do estupro. É a mesma coisa que estivesse tirando a vida da pessoa. Então, esses dois casos aqui também fazem parte das ramificações de não roubar. Este mandamento proíbe roubar dinheiro ou bens, uma pessoa sequestro, né? Ou até mesmo roubar seu empregador. Já que nosso sustento vem de Deus, devemos procurar obtê-lo com honestidade e dignidade, e não por engano, né? Então, esse mandamento ele serve para respeitar os direitos e também a propriedade dos outros, né? Então, está dentro da questão não roubar. É respeitar a propriedade, é respeitar os negócios, né, das pessoas, realmente respeitar os bens daquela pessoa, de outras pessoas, é respeitar a pessoa justamente para não cometer o ato de estupro ou sequestro. Então é o respeito ao ser humano, é o respeito ao próximo. A base da consulta deste preceito é Gênesis capítulo 2 e o verso 17. O sexto preceito das leis de Noé é Ever Min Rahai, que significa literalmente membro dos vivos. A proibição de comer um membro ou qualquer carne retirada de um animal vivo.
O mandamento serve para respeitar todas as criaturas e evitar a crueldade, né? Então, por isso, respeitar os animais está dentro desse aspecto do da sexta lei de Noé, respeitar os animais, não maltratar os animais, e também quando os animais são levados ao abate, que eles venham, no momento do abate, sofrer o mínimo de dor, né? E segundo alguns entendidos aí, né? Segundo os especialistas, mas aqui é especialista de verdade, viu? Falo que as leis brasileiras, né, com referência ao aspecto do abate de animal, é uma das mais rígidas do mundo, né? Então, respeita muito bem essa questão de maltratar os animais. E o sétimo preceito, né, a sétima lei de Noé, é o dinim, que significa literalmente julgamento, justiça e lei, né? A proibição é contra a injustiça, sociedade sem legislação e violação da lei da Torá. Então, a injustiça, sociedades sem legislação e a violação da lei da Torá são partes do dinim, estabelecer tribunais de justiça. O mandamento para estabelecer um sistema legal justo e perseguir a justiça, né? Os descendentes de Noé são obrigados a criar um sistema judicial para impor aos os outros 6 mandamentos um sistema legal justo e eficaz. Cria uma sociedade digna das bênçãos de Deus. Ele traz os ideais de Deus para a nossa vida pessoal em uma ordem formal para a sociedade e completa os outros 6 mandamentos. A justiça é a base para a paz mundial, né? Baseado em Gênesis capítulo 34, versos 2 a 4. Ok? Então, amados, dentro desse aspecto aqui, nós temos o resumo das 7 leis de Noé, que é pertinente também para o nosso segundo dia de Shavuot, ok? E assim, então, nós vamos encerrando, né, a parte da tarde, a tarde com a Torá, melhor dizendo, sobre o segundo dia de Shavuot. E às 17 horas e 45 minutos de hoje, nós estaremos aí fazendo a Minhá e a Havdalah, ok? Então nós temos um outro encontro marcado, né? Vai ser o terceiro do dia, né? Ao pôr do sol de ontem, o Kabbalat Shabbat. Hoje de manhã tivemos o Shaharit. Agora à tarde com a Torá. E depois vamos ter aí a Minhá e a Havdalah. Ou seja, são 4 encontros em menos de 24 horas. Olha só que maravilha, hein? Baruch Hashem, né? Então, amados, gratidão por cada um que está presente. Gratidão por aqueles que ainda acessarão, né, assim que o link for disponibilizado no YouTube, né? E mesmo aqueles que dentro do Facebook ainda estarão aí assistindo, curtindo, etc. e tal, né? Então nós rogamos aí, né, a gentileza das pessoas as pessoas de curtirem, né? Principalmente aí no YouTube, né? A gente tem graças a Deus, está tendo uma boa visualização, mas as pessoas não estão curtindo, né? Só tem a visualização, mas não dão aquela curtida. E também, ao mesmo tempo, né? Pelo menos lá no YouTube, lá como diz lá os entendidos lá, né? De 30 segundos a 1 minuto assistindo a live, diz que é um ponto positivo, né? Lá para o YouTube, né? Porque de vez em quando o YouTube manda lá uma mensaginha lá dizendo lá que as coisas não estão legal, não. Parece que o serviço não está bom aí, né? Então aí nós precisamos do seu apoio, né? O apoio para curtir, o apoio para se inscrever no canal do YouTube, né? A gentileza de poder compartilhar, né? E assim podemos cada vez mais estarmos difundindo o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então até daqui a pouco, com a graça de Hashem. Shalom, shalom!